Proporção inversa. A ofensiva cultural soviética começou nos anos 20 e durou até o fim da URSS. Tanto pelas dimensões quanto pelos métodos que empregava, foi fenômeno sem similares no mundo. Não houve onde sua influência não penetrasse, determinando os rumos da história cultural de nações inteiras. Seus meios de ação estendiam-se para muito além da propaganda, dos festivais, das turnês de artistas e congressos de escritores. Iam muito além das viagens de cortesia, inumeráveis e frequentemente prolongadas em estágios de treinamento na KGB. Iam muito além do financiamento perpétuo a milhares de escritores e jornalistas. Iam até mesmo além da dominação exercida sobre centenas de jornais, revistas e estações de rádio em todo o mundo. Incluíam todos os recursos usados em espionagem, monitorando a vida pessoal dos companheiros de viagem para mantê-los sob ameaça de chantagem, implantando discretos comitês de censura na imprensa cultural, nas universidades e nos meios editoriais para boicotar os autores indesejáveis até o limite da exclusão total e bajular os desejáveis até o limite da idolatria. Após a queda da URSS, a máquina laboriosamente montada não se desmantelou, adaptou-se à estratégia gramsciana e à nova organização da esquerda internacional em redes, muniu-se de novas fontes de financiamento e, aliviada do entulho burocrático soviético, continuou funcionando, mais eficiente do que nunca e tão prepotente quanto sempre. A história cultural do Brasil nas últimas 6 ou 7 décadas é absolutamente incompreensível sem o estudo dessa imensa obra de engenharia, cujo custo não se pode calcular. No entanto, não existe nenhum livro brasileiro a respeito, e a imensa bibliografia estrangeira sobre o assunto, muito aumentada depois da abertura dos arquivos de Moscou, continua vetada ao nosso público. Nas universidades e na mídia, muitos de nossos intelectuais continuam trabalhando nas linhas determinadas por Stalin, Karl Radek e Willy Munzenber, não porque ainda tenham alguma conexão formal com o aparato, a maioria nem tem, mas simplesmente porque nunca aprenderam a fazer outra coisa. O mais patético é que, em geral, esses indivíduos, tão ciosos de historicidade, não têm a menor suspeita da origem de seus hábitos mentais. Vivendo da ignorância das suas próprias raízes ocultas, tornam-nas ainda mais invisíveis mediante o hábito compulsivo de ofuscar-se lançando uma luz demasiado forte sobre a história secreta, ou suposta história secreta, de seus desafetos políticos. O número de livros-denúncia contra a CIA que circulam no Brasil supera em muito dos agentes da CIA já localizados comprovadamente no país. Não é de estranhar que aqueles livros se chame agora, com formidável alarde midiático, o de Francis Sotonor Saunders sobre o Congresso pela Liberdade da Cultura, a resposta muito modesta e tardia, e, no mínimo, moralmente obrigatória, que a CIA esboçou ao avanço cultural soviético entre os anos de 1950 e 1967, The Cultural Cold War, publicado pela Record com o título de Quem Pagou a Conta. Embora enfatizando que o empreendimento tinha objetivos de propaganda política, como se algum dos participantes o ignorasse. A autora nada consegue alegar contra o argumento de que o Congresso se distingue de seu antagonista por jamais ter usado de chantagem, intimidação ou censura, nem rebaixado artistas à condição de office boys, nem subornado alguém para mentir deliberadamente, práticas usuais da KGB na guerra cultural. No fim das contas, a tese de Saunders pode ser resumida nesta frase: no seu auge, o Congresso empregava dúzias de funcionários. Mesmo no seu ponto mais baixo, a ofensiva cultural soviética não empregava dúzias de pessoas, mas dúzias de milhares. Se a diferença entre as duas campanhas é inversamente proporcional à atenção que recebem da mídia brasileira, isso só mostra o sucesso continuado de uma delas. FHC, vendido à CIA, 74. O livro da senhora Francis Sotonor Saunders, Quem Pagou a Conta? A CIA na Guerra Fria da Cultura, Record, 2008, que já mencionei meses atrás, é um estudo com ares de seriedade acadêmica, onde os fatos vêm tão bem documentados quanto meticulosamente isolados dos dados comparativos necessários à sua avaliação racional. Deveria ser autoevidente que o relato de um conflito bélico ou político, como de uma partida de futebol, só faz sentido se as ações de um dos contendores aparecerem articuladas às do seu adversário. Suprimida metade do enredo, a outra metade pode adquirir as proporções e o significado que a imaginação de cada um bem entenda. A imaginação da senhora Saunders empenha-se em deformar a história da Guerra Fria com uma constância obstinada e uma coerência metódica que excluem, desde logo, a hipótese da mera incompetência. Por isso mesmo ela se tornou uma autora tão querida da mídia brasileira, que na obra da pesquisadora inglesa se compraz voluptuosamente em enxergar, refletida e adorável, a imagem da sua própria mendacidade. Se o livro todo já é uma tentativa de dar ares de escândalo a presumidas revelações históricas que antes dele qualquer leitor poderia ler tranquilamente no próprio site oficial da CIA e nas memórias de inúmeros personagens envolvidos nos acontecimentos,
Não é de espantar que os jornalistas brasileiros encontrem nele um de seus alimentos espirituais prediletos. A denúncia de uma conspiração direitista milionária destinada a colocar o Brasil sob o domínio do imperialismo yankee, com a ajuda de políticos locais bem subsidiados pelo dinheiro daquela agência americana, entre os quais o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A prova da trama, que vem circulando com grande frisson entre os círculos nacionalistas da internet desde que alardeada pela inteligência glútea do jornalista Sebastião Neri, é a verba de $800 mil, ou talvez $1 milhão, concedida em 1969 pela Fundação Ford para que Fernando Henrique e outros professores demitidos da USP criassem o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. A fundação, afirma a dupla Saunders-Neri, era um braço da CIA, e a operação toda era um lance da guerra cultural anticomunista. FHC teria sido comprado pela direita, traindo seus ideais esquerdistas de juventude. O que a senhora Saunders não conta, e Sebastião Neri ignora ou finge ignorar por completo, é que a Fundação Ford, se alguma posição tomou na guerra cultural, foi contra os Estados Unidos. Na década de 50 ela já foi denunciada por uma comissão parlamentar de inquérito por sua persistente colaboração com a propaganda soviética. 75 e hoje em dia os programas que ela continua subsidiando, cotas raciais, feminismo, gaysismo, abortismo, constituem o ideário cultural inteiro da esquerda no mundo. Se isso é imperialismo yankee, eu sou Sebastião Neri em pessoa. A Fundação Ford trabalha, sim, para um projeto imperialista, mas não americano. Trabalha para o internacionalismo socialista, de inspiração fabiana, empenhado em demolir a soberania dos Estados Unidos para substituí-la progressivamente por uma nova ordem mundial altamente centralizada, estatista e controladora, da qual o governo Barack Obama é um dos instrumentos mais ativos hoje em dia. Tanto a Fundação quanto o FHC podem ser acusados de tudo, menos de terem feito algum mal à esquerda. E não deixa de ser uma prova da debilidade da direita, americana, brasileira ou mundial, o fato de que ela raramente ofereça uma reação à altura quando acusada dos pecados de seus próprios inimigos. Ao contrário, quantos, entre os direitistas brasileiros, especialmente militares, ansiosos por mostrar que são mais anti-americanos do que direitistas, não são os primeiros a fazer coro a mentirosos compulsivos como Saunders e Neri, transformando a CIA numa KGB 76. No livro da senhora Saunders, que mencionei no artigo anterior, a inversão do detalhe FHC é, no fim das contas, dos males o menor. A tese essencial da obra, a de que a CIA até ultrapassou a KGB em seu esforço de seduzir e manipular intelectuais e escritores, é de alto a baixo uma inversão. Um dos fatos centrais da história das ideias no século XX foi a ofensiva cultural soviética no Ocidente, que começou bem antes da Segunda Guerra Mundial, mutatis mutandis, continua até hoje. A extensão desse fenômeno pode avaliar-se pelo fato de que a influência comunista no cinema americano, começando modestamente com a Writers Guild de John Howard Lawson, acabou por dominar Hollywood praticamente inteira a partir da década de 60, fazendo da indústria cinematográfica a fortaleza invencível do anti-americanismo cultural, lado a lado com as universidades, grande mídia. 77 Jamais houve uma operação de guerra cultural tão vasta, tão rica e tão bem-sucedida. A linguagem, os critérios de julgamento e os cacoetes mentais colocados em circulação pela KGB desde os anos 30 impregnaram-se de tal modo na indústria cultural e midiática dos Estados Unidos que hoje soam como se fossem o que há de mais genuinamente americano no mundo. Acentuada pelo fato de que a mentalidade pró-americana foi sendo banida e criminalizada ao ponto de que hoje a simples tentação de tomar partido dos Estados Unidos em qualquer guerra ou confrontação política soa como intolerável extremismo de direita, se não de racismo. A impressão de espontaneísmo autóctone do anti-americanismo chique dissipa-se assim que você rastreia a origem das opiniões, das figuras de linguagem e dos estereótipos dominantes, uma investigação que está infinitamente acima das possibilidades do leitor comum. Aí você descobre que hoje a elite americana fala do seu país na linguagem criada por Vilhelm Zember, o pioneiro da ofensiva cultural soviética. 78 A lenta mutação de mentalidade foi criando as condições para que, depois de muitas décadas de preparação psicológica, o eleitorado americano aceitasse, às tontas, um presidente empenhado em socializar de um só golpe a economia americana, em desmantelar o sistema de defesas do país e em criminalizar toda e qualquer expressão de patriotismo americano tradicional. Contra a influência avassaladora e onipresente da propaganda soviética, tudo o que a CIA fez foi esboçar, nos anos 50, um congresso pela liberdade da cultura, imitando em escala miniaturizada os procedimentos do concorrente, financiar revistas de cultura, seduzir artistas e jornalistas etc., com duas diferenças. As verbas a seu serviço eram incomparavelmente menores. A senhora Saunders fala em dezenas de milhões de dólares, uma miséria pelos padrões da KGB,
e seus colaboradores participavam da coisa por livre vontade, sem medo de ir para o Gulag em caso de recusa. Os próprios criadores da ofensiva cultural soviética acabaram caindo em desgraça. Karl Radek morreu na prisão em Muzember, esgotada sua utilidade, foi assassinado a mando de Stalin. Omitindo-se de todo exame comparativo, a Sra. Saunders cria a impressão de que o Congresso foi algo de tão majestoso, impressionante e temível quanto o chamado Muzember Trust, a rede mundial de jornais, revistas, editoras, estúdios de cinema, estações de rádio, bancos, universidades e agências de turismo, presidida pelo maior gênio da guerra cultural de todos os tempos. Em conclusão, aquilo que foi, ante a pujança do adversário, nada mais que um tiro de estilingue, fica parecendo uma guerra imperialista descomunal, intrusiva e sem motivo. O simples cotejo geográfico bastaria para mostrar que as denúncias da Sra. Saunders não passam de encenação forçada. Vejam a extensão da presença comunista nas artes e espetáculos dos Estados Unidos e perguntem se algum estúdio de cinema, jornal ou negócio editorial em Moscou foi algum dia controlado pela companhia. A ofensiva cultural soviética penetrou fundo no próprio território americano, ao passo que os americanos podiam, no máximo, tentar defender algumas áreas de influência nos países amigos. Diante dessa desproporção, que é que pode ter havido de abusivamente imperialista no Congresso pela liberdade da cultura, exceto do ponto de vista da própria desinformação soviética, da qual a Sra. Saunders se faz, assim, fiel servidora? A Sra. Saunders eleva a hipérbole às alturas do delírio megalômano ao declarar que, subsidiando um exército de intelectuais e artistas, a CIA funcionava, na verdade, como o Ministério da Cultura dos Estados Unidos. A insinuação não resiste ao mais mínimo confronto com o anti-americanismo geral da indústria cultural americana, mas isso não abala em nada as certezas da Sra. Saunders nem muito menos amortece a credulidade de seus leitores brasileiros. Entre outras maldades gratuitas praticadas pela CIA, segundo disse a Sra. Saunders em entrevista à Folha, esteve a proibição de que escritores progressistas, como Pablo Neruda e Jean-Paul Sartre, participassem da operação. Na verdade, escritores progressistas eram o grosso da tropa a serviço do Congresso, que cortejava a esquerda moderada para jogá-la contra a esquerda radical, uma burrada, na minha modesta opinião, mas nem por isso um dado histórico menos certo. E nem Neruda nem Sartre eram progressistas, a não ser no sentido que essa palavra tem, em código, no vocabulário da propaganda comunista. O primeiro era um agente pago da KGB, o segundo um virulento apóstolo do genocídio comunista, persuadido de que todo anticomunista é um cão e empenhado em mostrar à Europa a bondade e o humanismo do regime cambojano de Pol Pot. A Folha, que é ela própria um órgão de desinformação pró-comunista, naturalmente publica as declarações da Sra. Saunders sem esses dados complementares que as desmentem por inteiro. Na mesma entrevista, a Sra. Saunders revela toda a extensão da sua desonestidade quando o repórter da Folha lhe pergunta se as operações da CIA na guerra cultural se igualam à propaganda nazista e soviética. Não podendo responder que sim, pois o exagero seria flagrante demais, mas não querendo também admitir que o governo americano é mais decente que nazista ou soviético, ela se safa explicando que o que a CIA fez foi infinitamente mais sofisticado do que fizeram os nazistas ou soviéticos. Foi uma forma muito sutil de propaganda, em que as pessoas envolvidas em sua produção, e aquelas envolvidas em seu consumo, sequer sabiam o que é propaganda. Quem conhece história sabe que a CIA não inventou essa forma sutil de propaganda, apenas a copiou, atenuada, do que os soviéticos já faziam desde os anos 30. A propaganda indireta era a base mesma da técnica Muzember nas democracias ocidentais, reservando-se a doutrinação grossa para o terceiro mundo e as populações dos próprios países comunistas.